Por que Deus deixa a gente sofrer? Não estou falando de um conceito abstrato de filosofia, de um debate de seminário. Estou falando daquele nó na garganta quando o médico te dá o diagnóstico e as palavras dele ecoam no corredor. Daquele desespero silencioso no meio da noite quando você olha o extrato do banco e o dinheiro acabou muito antes do mês. Daquela dor oca pesada no peito quando alguém que você ama vai embora, para sempre. Essa é talvez a pergunta mais humana, mais visceral e mais brutal que alguém pode fazer a Deus. E a Bíblia, para nossa surpresa e alívio, não foge dela. Pelo contrário, ela encara essa pergunta de frente. Mas a resposta que ela oferece é muito mais crua, mais profunda e infinitamente mais poderosa do que as frases prontas e os clichês religiosos que a gente costuma ouvir. Hoje nós vamos olhar de frente para o furacão com Jó, e vamos gritar por justiça do alto da torre de vigia com Abacuque, para descobrir não uma resposta fácil, mas uma esperança que seja verdadeiramente inabalável. Fique comigo, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar a forma como você enxerga a sua dor para sempre. Vamos começar pelo epicentro do terremoto, o caso mais extremo que a Bíblia nos apresenta, a história de Jó. Antes de entrarmos na sua dor, vamos entender quem ele era. A Bíblia faz questão de nos dar o currículo dele, logo no capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em outras palavras, ele não era um rebelde, um pecador notório. Ele era, na linguagem de hoje, o cara certo. O vizinho que todo mundo queria ter, o empresário honesto, o pai de família exemplar. E o que acontece com o cara certo? Acontece o impensável. Em um único dia, uma avalanche de desgraças o soterra completamente. Imagine a cena. Ele está em casa tranquilo, e o mensageiro chega sem fôlego. Jó, seus bois e jumentos foram roubados e os servos mortos. Antes que ele possa processar, outro chega. Jó, caiu fogo do céu e queimou suas ovelhas e os pastores. Enquanto este ainda falava, chega um terceiro. Os caldeus levaram seus camelôs e mataram os servos. 3 desastres financeiros massivos em questão de minutos. Mas o golpe final, o mais impensável de todos, vem com o quarto mensageiro. Com a voz embargada, ele diz: seus filhos e filhas estavam na casa do irmão mais velho, e um vento forte atingiu a casa. Ela desabou sobre eles. Todos morreram. Respire fundo por um segundo. Todos os 10 filhos, de uma só vez. Imagine receber essa notícia. Não uma, mas 4 notícias terríveis, uma atropelando a outra, como ondas gigantes quebrando sobre você sem te dar tempo para puxar o ar. A resposta inicial de Jó é de uma piedade impressionante. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, se prostra e adora, dizendo: no saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a provação não acabou. Como se não bastasse, logo em seguida, o capítulo 2 nos conta que ele perde a própria saúde. Feridas dolorosas, tumores malignos, cobrem seu corpo da cabeça aos pés. Jó, o homem íntegro, o mais rico do Oriente, agora está sentado sobre um monte de cinzas, raspando suas feridas purulentas com um caco de telha. A dor dele é total, financeira, familiar, física, emocional e social. Seus amigos chegam para consolá-lo e por 7 dias e 7 noites, ficam em silêncio absoluto. Por quê? Porque o texto diz: viam que a sua dor era muito grande. Grande demais para qualquer palavra. É nesse silêncio que a verdadeira luta começa. Durante 35 longos capítulos, Jó e seus amigos tentam encontrar uma lógica para o caos. Os amigos Elifaz, Bildad e Zofar representam a teologia popular, a sabedoria convencional. A lógica deles é simples e direta, uma equação matemática. Deus é justo. Pessoas boas são abençoadas. Pessoas más são punidas. Conclusão: se você, Jó, está sofrendo dessa forma horrível, é porque você pecou. É simples. Confesse seu pecado secreto e tudo voltará ao normal. Eles tentam, com boas intenções talvez, encaixar o sofrimento de Jó em uma caixinha organizada de causa e efeito. Mas essa caixinha é pequena demais para a realidade da dor de Jó. E é por isso que Jó se recusa a aceitar essa explicação simplista. Ele vasculha sua consciência e sabe, no fundo da sua alma, que não fez nada para merecer aquilo. E é aí que ele explode. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele clama a Deus, ele questiona, ele argumenta, ele exige uma audiência com o Criador do universo para entender. Por quê? E depois de todo esse silêncio divino, de toda essa dor humana, de todo esse debate teológico, Deus finalmente responde. Mas a resposta dele é, sem dúvida, a parte mais chocante e contraintuitiva de toda a história. Nós, leitores, esperamos uma explicação. Jó, meu filho, deixe-me explicar. Aconteceu por isso e por aquilo, foi um teste, havia um plano maior. Mas não é nada disso que acontece. A partir do capítulo 38 de Jó, Deus não responde à pergunta, por quê? Ele nem sequer menciona o sofrimento de Jó ou a aposta celestial com Satanás. Em vez disso, ele faz perguntas. De dentro de um redemoinho, de uma tempestade, a voz de Deus troveja e inicia um interrogatório cósmico. Ele pergunta: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se é que você sabe tanto. Quem marcou as medidas dela? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alva o seu lugar? Você já entrou nos tesouros da neve ou viu os depósitos do granizo? Você pode amarrar as estrelas das Pleiades ou desatar as cordas de Órion? O Leviatã que você vê como caos, você consegue pescá-lo com um anzol? Para mim, ele é como um animal de estimação. É uma avalanche poética e avassaladora de perguntas sobre a criação, sobre as estrelas, sobre os animais selvagens, sobre o mar e as nuvens. E a cada pergunta, a cada imagem da vastidão e complexidade do universo, Jó fica menor, e Deus fica maior, exponencialmente maior. A resposta de Deus ao sofrimento não é uma justificativa, é uma revelação da sua própria majestade. Deus não explica o porquê da dor, ele revela quem ele é. É como se Deus dissesse: Jó, você está tentando entender a minha administração de um universo que você mal consegue observar com a sua mente finita. Você está tentando olhar o meu oceano de sabedoria através de um buraco de fechadura. Você não tem o quadro completo. Você não tem acesso a todas as variáveis. Mas eu tenho. Isso é revolucionário e profundamente consolador. A solução bíblica para a dor não é primariamente um entendimento intelectual, mas um reenquadramento da nossa visão. É tirar os olhos do tamanho do nosso problema e colocá-los no tamanho do nosso Deus.
Isso não anula a dor, não a torna menos real, mas a coloca em uma nova perspectiva, a perspectiva da soberania, da bondade e da sabedoria infinitas de um Criador que está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ter mergulhado no caos absoluto. Jó entende isso. A resposta não satisfaz sua lógica, mas aquieta sua alma. No final, no capítulo 42, ele declara: Eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. A dor não lhe deu uma resposta, mas lhe deu um encontro com Deus, e isso no final foi o suficiente. Agora vamos viajar de Jó para outro personagem fascinante, um homem cuja dor não era primariamente pessoal, mas coletiva, o profeta Abacuque. O livro dele é curto, apenas 3 capítulos, mas é de uma intensidade explosiva. Se Jó nos ensina sobre o sofrimento do indivíduo justo, Abacuque nos ensina sobre o sofrimento de ver o mundo ao seu redor desmoronar na injustiça. Ele olha para sua nação, Judá, e o que ele vê o deixa doente. Corrupção nos tribunais, violência nas ruas, opressão dos pobres, líderes que se esqueceram de Deus. E ele faz o que todo profeta fiel faz, ele não guarda para si, ele leva sua queixa, sua indignação, diretamente a Deus. O livro já começa com uma acusação, uma oração que soa mais como um protesto. Abacuque diz no capítulo 1, Deus, até quando eu vou clamar por socorro, e o Senhor não vai me ouvir? Até quando vou gritar violência, e o Senhor não vai salvar? Por que o Senhor me faz ver tanta maldade e contemplar tanta opressão? Essa é uma oração corajosa. Ele não está usando palavras bonitas ou floreios religiosos. Ele está sendo brutalmente honesto com Deus sobre a sua frustração e confusão. E diferente do que aconteceu com Jó, Deus responde rapidamente. Mas a resposta é ainda mais perturbadora do que o silêncio. Deus diz em Abacuque capítulo 1, eu vou resolver o problema, mas não do jeito que você espera. Estou levantando os babilônios, uma nação cruel, impetuosa e idólatra, e eles virão como um rolo compressor para julgar o seu povo. Imagine a cabeça de Abacuque explodindo nesse momento. É como reclamar de uma goteira no teto e Deus responder: vou resolver isso derrubando a casa inteira com um meteoro. A solução parecia infinitamente pior do que o problema. Como Deus poderia usar uma nação ainda mais perversa e violenta para punir o seu próprio povo, que apesar de tudo, ainda era o seu povo? Isso não fazia o menor sentido moral ou teológico. E o que Abacuque faz? Ele desiste? Perde a fé? Joga a toalha e amaldiçoa a Deus? Não, ele faz algo extraordinário. Ele sobe para sua torre de vigia. No início do capítulo 2 ele diz: Ficarei no meu posto de sentinela e me colocarei sobre a muralha. Esperarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele questionou, ele reclamou e agora ele espera. Ele assume uma postura de expectativa confiante. Ele diz: Eu não entendi sua resposta, Deus, na verdade, ela me escandalizou. Mas eu te conheço o suficiente para saber que o Senhor tem algo a dizer. Então eu vou esperar. E é nesse lugar de espera de fé teimosa que Deus lhe dá uma das frases mais importantes e fundacionais de toda a Bíblia, uma semente que floresceria por todo o Novo Testamento. O justo viverá pela sua fé. O que isso significa na prática? Significa que mesmo quando a realidade ao redor contradiz as promessas de Deus, mesmo quando a lógica humana não consegue conectar os pontos entre a bondade de Deus e a brutalidade da vida, mesmo quando a resposta de Deus parece demorar ou até mesmo parecer errada, a nossa única postura sustentável é a confiança. Viver pela fé não é um otimismo cego ou um sentimento bom, é uma confiança ativa, uma escolha diária e consciente de se agarrar ao caráter revelado de Deus, não às nossas circunstâncias flutuantes ou aos nossos sentimentos inconstantes. É a âncora da alma no meio da tempestade. Então, o que podemos aprender com as experiências de Jó e Abacuque? Se Deus não nos dá uma explicação simples, ele nos dá pelo menos pistas sobre a função do sofrimento em seu plano? Sim, quando olhamos para esses textos, vemos pelo menos 3 propósitos principais brilhando nessas páginas escuras. Primeiro, o sofrimento prova, purifica e revela a nossa fé. Pense no ouro. Para que o ouro se torne puro, ele precisa ser passado pelo fogo. O fogo intenso queima todas as impurezas, toda a escória, e o que resta é o metal precioso e brilhante. O sofrimento, muitas vezes, funciona como esse fogo do ourives na vida do crente. É fácil dizer, eu confio em Deus, quando o sol está brilhando, a família está saudável e as contas estão pagas. Mas a verdadeira natureza da nossa fé é revelada na fornalha da aflição. O sofrimento queima as superficialidades da nossa fé, a fé que depende de bênçãos, a fé que é apenas uma transação comercial com Deus, e revela o que realmente está cravado no fundo do nosso coração. Era isso que estava em jogo com Jó. A pergunta de Satanás era: será que Jó serve a Deus por nada? Tire tudo o que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na tua face. O sofrimento de Jó no final provou que a sua fé era genuína. Ele amava a Deus por quem Deus é, não apenas pelos presentes que Deus lhe dava. Segundo, o sofrimento expõe os nossos limites humanos e nos leva à humildade. A resposta de Deus a Jó é um lembrete poderoso e necessário de que nós não somos Deus. Nossas perguntas, por mais válidas e dolorosas que sejam, não anulam a majestade, a soberania e a sabedoria divina. Vivemos em uma cultura que nos diz que temos o direito de saber tudo, de entender tudo, mas a Bíblia nos ensina uma lição contracultural. Deus não nos deve explicações. Ele nos convida a confiar nele. O sofrimento nos humilha. Ele nos força a soltar as rédeas que achávamos que tínhamos, a admitir que não temos o controle, que não sabemos de tudo. E é exatamente nesse lugar de humildade e de rendição que a verdadeira dependência de Deus pode finalmente florescer. É quando admitimos nossa fraqueza que podemos experimentar a sua força. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, o sofrimento nos prepara para a restauração final e nos faz ansiar por ela. Uma das verdades mais consoladoras da fé cristã é que este mundo quebrado não é o fim da história. O sofrimento tem data de validade. É um capítulo doloroso, sim, mas não é o último capítulo do livro. A promessa que atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é que um dia, Deus vai consertar tudo. Em Apocalipse capítulo 21, nós lemos a promessa definitiva: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
O nosso sofrimento aqui e agora, de alguma forma misteriosa, nos prepara e nos faz ansiar por essa restauração final. Ele cria em nós uma sede profunda por um mundo onde a justiça reina, onde a paz é completa e onde a dor não tem a última palavra. Ele nos impede de nos acomodarmos neste mundo caído e nos faz levantar os olhos para a nossa verdadeira pátria. Agora chegamos ao ponto de virada de toda a história humana e de toda a nossa discussão. Precisamos fazer a pergunta mais importante de todas: como a vinda de Jesus Cristo muda tudo isso? O Antigo Testamento nos apresenta perguntas lancinantes, mas muitas vezes nos deixa em suspense. Jó recebe a majestade de Deus, mas não uma explicação. Abacuque recebe a ordem de viver pela fé, mas ainda tem que enfrentar a invasão babilônica. Há uma tensão não resolvida. A Bíblia tem um princípio fundamental: a Escritura interpreta a Escritura. E o Antigo Testamento, com suas perguntas, suas sombras e suas dores, aponta incansavelmente para frente, para uma resposta que só seria totalmente revelada em Jesus. Lembre-se da resposta de Deus a Jó, aquela revelação de sua sabedoria na criação. Agora, leia isso junto com o que o profeta Isaías diz no capítulo 53 sobre o servo sofredor. Isaías descreve alguém que foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Alguém que levaria sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, e seria esmagado por nossas iniquidades para nos trazer paz. Quem é esse servo? É Jesus. A resolução final de Deus para o problema do mal e do sofrimento não foi uma proposição filosófica, não foi um livro de autoajuda, foi uma pessoa. Foi o próprio Deus, em Jesus, entrando na nossa bagunça, na nossa dor, na nossa morte. E o que dizer de Abacuque? Sua declaração, o justo viverá pela fé, se tornou o grito de guerra da reforma protestante e o tema central do apóstolo Paulo. Paulo pega essa semente plantada em Abacuque e a faz florescer de forma espetacular em sua carta aos Romanos. E é em Romanos que encontramos aquela passagem tão conhecida e às vezes tão perigosamente mal compreendida, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos parar aqui e dissecar isso com cuidado. Isso não significa que tudo o que acontece é bom em si mesmo. Perder um filho não é bom. Receber um diagnóstico de câncer não é bom. Ser traído não é bom. A Bíblia não pratica o otimismo tóxico. O que o texto diz é algo muito mais profundo. Diz que Deus é um mestre artesão tão soberano, tão sábio, tão poderoso, que ele é capaz de pegar até mesmo as piores coisas, os cacos de vidro quebrados da nossa vida, as coisas mais feias, dolorosas e sem sentido, e tecê-las juntas dentro do seu grande propósito redentor para, no final, produzir um bem maior e eterno para nós. Ele não causa o mal, mas ele o redireciona. Ele o subjuga. Ele o incorpora em seu plano. Isso não tira a dor do momento, mas dá um propósito eterno para a jornada. E tem mais. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 4, Paulo nos diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja que dinâmica incrível. Nossa dor, quando entregue a Deus e curada por Ele, se torna uma fonte de cura para os outros. O nosso sofrimento não é um beco sem saída, ele se torna uma ponte. O consolo que recebemos não é só para o nosso consumo, é para ser compartilhado. O nosso sofrimento nos qualifica, nos dá credibilidade e empatia para servir aos outros que estão sofrendo. Nossas cicatrizes se tornam mapas para outros feridos. Finalmente, o livro de Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 18, revela algo espantoso que amarra tudo isso. Diz que Jesus, para nos trazer a salvação, foi aperfeiçoado através do sofrimento. E porque ele mesmo sofreu ao ser tentado, ele é capaz de socorrer os que também estão sendo tentados. Pense nisso. Jesus não é um Deus distante, olhando para a nossa dor de um trono celestial asséptico. Ele é um Deus que vestiu pele humana, que sentiu fome, cansaço, tristeza, traição e uma dor física, emocional e espiritual na cruz que não podemos nem começar a imaginar. Ele entende. Ele esteve aqui. Ele sabe o que é se sentir abandonado por Deus, porque ele gritou isso na cruz. E por causa disso, ele pode nos ajudar de verdade. Ele é o nosso sumo sacerdote compassivo. Ok, ufa, isso foi profundo. Mas e aí? O que isso significa para você hoje? Quando você desligar este vídeo e a vida real te atingir de novo, como essa teologia toda aterrissa na sua cozinha, no seu trabalho, na sua igreja? Primeiro ponto, e isso é o fundamento de tudo: identidade antes da obrigação. Repita comigo, onde quer que você esteja: o seu sofrimento não define quem você é. Sua dor não é a sua identidade. Você não é o doente. Você não é o desempregado. Você não é a pessoa que foi traída. Essas são circunstâncias terrivelmente dolorosas que você está enfrentando, mas elas não são a sua essência. Por causa de Jesus Cristo, sua identidade fundamental, inabalável, é Filho amado de Deus, perdoado, justificado, selado com o Espírito Santo e herdeiro da vida eterna. Essa é a verdade sobre você. Mesmo quando você sofre, isso não muda. Você precisa pregar isso para si mesmo todos os dias, várias vezes ao dia. Quando a dor gritar, você está acabado, você não vale nada, sua identidade em Cristo sussurra a verdade. Você é amado, você pertence a mim. Então, que práticas concretas, que ferramentas podemos colocar na nossa caixa para viver essa verdade no dia a dia? Eu quero te dar 4 ferramentas muito práticas. Ferramenta número 1. Pratique a oração honesta, no estilo de Abacuque e dos salmistas. Pare de fazer orações bonitinhas, polidas e ensaiadas quando seu coração está em 1000 pedaços. Isso não impressiona a Deus e não cura você. Fale com Deus sem máscaras. Diga a Ele que você está com raiva, que está confuso, que está com medo, que se sente traído por Ele. Grite, chore e questione. Deus aguenta. Ele não tem uma estrutura frágil. Ele é um pai bom que prefere a sua honestidade brutal ao seu silêncio polido e ressentido. Um relacionamento real exige honestidade real. E é nesse tipo de oração crua que a verdadeira intimidade com Deus é forjada. Ferramenta número 2. Redescubra a arte da lamentação litúrgica.
A igreja moderna, especialmente no Ocidente, muitas vezes esqueceu como lamentar. Queremos pular direto para o louvor e para a vitória. Mas a Bíblia está cheia de lamento. 1/3 dos salmos são salmos de lamento. Às vezes, a nossa dor é tão grande que não temos palavras para expressá-la. É aí que os salmos se tornam um presente de Deus para nós. Ore o Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ore o Salmo 88, o salmo mais escuro de todos que termina na escuridão. Ore o Salmo 22, as mesmas palavras que Jesus gritou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Usar as palavras inspiradas da Escritura para nomear e validar a sua dor é uma prática espiritual profundamente curadora. Ferramenta número 3. Exercite a presença concreta na comunidade. Sofrimento não foi feito para ser carregado sozinho. Galatas capítulo 6, versículo 2 nos ordena: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando alguém perto de você estiver sofrendo, a pior coisa que você pode fazer é tentar consertar a pessoa com frases prontas ou versículos fora de contexto. Deus sabe o que faz, tudo tem um propósito. Poderia ser pior. Mesmo que teologicamente verdadeiras, essas frases podem soar como uma agressão a um coração ferido. O que a pessoa precisa não é de uma explicação, é de encarnação, presença. Visite, leve uma refeição, mande uma mensagem dizendo: estou orando por você hoje. Ofereça ajuda prática, como cuidar dos filhos por uma tarde ou limpar a casa. E principalmente, escute. Faça perguntas abertas e escute sem julgar, sem interromper, sem tentar oferecer soluções. Sua presença silenciosa e solidária pode ser o sermão mais poderoso e o reflexo mais claro do amor de Cristo que alguém vai experimentar. E ferramenta número 4. Medite e memorize a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 28, como um antídoto para a ansiedade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixe essa promessa marinar em sua mente, ocupar sua boca e seu coração. Quando a ansiedade sobre o futuro bater com força, repita essa verdade em voz alta. Quando a tristeza do passado te assombrar, repita essa promessa. Isso não é um passe de mágica ou pensamento positivo. É um ato de guerra espiritual. É escolher ativamente ancorar sua mente na promessa sólida do caráter soberano e bom de Deus em vez de deixá-la afundar no mar das circunstâncias caóticas. No final das contas, o Evangelho não elimina completamente a pergunta: por quê? Mas ele a transforma. Ele a coloca em seu devido lugar. Diante da cruz de Cristo, a pergunta mais urgente muda. Não é mais: Deus, o Senhor se importa com o meu sofrimento? Porque a cruz grita com sangue e lágrimas que sim, ele se importa a ponto de participar dele da forma mais íntima possível. A cruz é a prova definitiva de que Deus não é um espectador indiferente à tragédia humana. Ele é o protagonista que desceu ao palco, assumiu a nossa dor, o nosso pecado, a nossa morte, para que pudéssemos ter a sua vida. A verdade central que emerge de toda essa jornada bíblica é esta: o sofrimento não é a prova da rejeição de Deus. Muitas vezes, ele é o terreno onde a fé é provada e purificada como ouro no fogo, onde a soberania e a sabedoria de Deus são reveladas de forma poderosa e inesperada, e onde a nossa esperança na vida eterna é forjada em aço. Em Cristo, nosso sofrimento encontra um sentido radical. Ele não se torna bom em si mesmo, mas se torna um caminho para uma dependência mais profunda, para uma compaixão mais genuína, e para uma esperança que não decepciona. Porque o nosso Salvador sofreu, nosso sofrimento nunca mais será sem propósito ou em vão. Hoje eu quero te deixar com uma pérola prática, um resumo de tudo isso que você pode aplicar imediatamente. Antes de buscar respostas, ofereça presença. Seja para si mesmo, reconhecendo sua dor honestamente diante de Deus em oração. Seja para alguém ao seu lado que está ferido. Ouça, ore, e se apegue com todas as suas forças à promessa de que Deus, o mestre artesão, está tecendo até os fios mais escuros e emaranhados da sua vida em uma tapeçaria que, no final, revelará sua glória e será para o seu bem eterno. Se esta mensagem, de alguma forma, fortaleceu sua fé ou te deu uma nova perspectiva sobre a sua dor, faça algo por mim e por outros que estão assistindo. Deixe um amém nos comentários abaixo. Não é só um comentário. É uma forma de dizermos uns aos outros que não estamos sozinhos nesta jornada. É um testemunho de fé no meio da tempestade. E se você busca transformar sua Bíblia de um livro empoeirado na estante em um mapa vivo e relevante para a sua vida real, eu te convido a se inscrever aqui no Palavra Pura para receber devocionais profundos e práticos como este todos os dias. Agora, olhe para a sua tela. Vai aparecer a sugestão de um outro vídeo. Não vou te dizer o tema, mas posso garantir que ele é o próximo passo perfeito depois da nossa conversa de hoje. Confie em mim e clique lá, para continuarmos crescendo juntos na palavra e na esperança. Que Deus te abençoe rica e profundamente. Vamos orar juntos. Senhor, nós confessamos diante de Ti que muitas vezes não entendemos os Teus caminhos. A dor é real, é confusa e nos desgasta. Mas hoje nós escolhemos, como Jó, nos maravilhar com a Tua grandeza mesmo sem entender tudo. E escolhemos, como Abacuque, viver pela fé mesmo quando não vemos a solução. Pai, fortalece o nosso coração cansado. Pedimos que o Senhor use o nosso sofrimento, não para nos destruir, mas para revelar a Tua glória e para nos moldar cada dia mais à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor sofredor e ressurreto. Em nome dele nós oramos, amém.